Salve nação, saudações rubro-negras! Temos aqui um corte do debate do Jogo Aberto da Band. Eles falaram da estreia de Felipe Luiz e o Mengão jogou muita bola. Flamengo 1, Corinthians 0. Vamos ver aqui agora como que foi esse debate. Deixa o like aí para ajudar o nosso trabalho, se inscreva no canal se você é Mengão, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são do canal Jogo Aberto da Band, link na descrição como crédito. Sem perder tempo, vamos lá. Sempre no centro das atenções, sempre chamando para ela muitas responsabilidades. Agora, esse lance foi bem no início do jogo, 3 minutos de partida. E aqui estão dizendo, mas o Chico é corintiano, que a mulher obriga. Ok, mas ele é um comentarista de arbitragem. Então eu tenho que... E ele tá certo. Eu tenho que seguir o raciocínio dele também. Tem que ser profissional. Quando ela tá errada, ainda assim ela tá certa. Tá tudo certo. Maridos são espertos, não é? Alguns, só alguns. Você é um deles, Chico. Agora, Sgarbi, para você, começando a analisar esse lance, você teria marcado essa penalidade ou não? O Wilton esperou o VAR, ele checou e acabou mandando seguir o jogo. Então, eu confesso que eu fiquei muito na dúvida. Na primeira imagem, eu tinha achado, e você se atentou a um ponto aqui que eu não tinha pensado, que é um lance muito parecido, inclusive, com o do Lucas com Bastos, do Botafogo. Isso, na Libertadores. Né? E eu não tinha me atentado porque realmente tá de costas, enfim. Pra mim, a única diferença que tem entre os dois lances é que o braço do Bastos tá mais em cima. O Hector tá abaixando o braço assim no movimento, o do Bastos já tá mais aqui. Então, pra mim, esse lance segue o jogo. Pra mim, se o árbitro tivesse marcado em campo, ok, interpretação. Só como ele tá muito perto ali, pra mim o VAR não tem que intervir nessa jogada. Na verdade ele esperou a conferência do VAR também. O Casey marca o pênalti. Não. Eu não marcaria. Só que é uma interpretação do árbitro. Mas o Casey marcar também. Se o Wilton marcasse ali, seria a interpretação dele. Ele tá muito perto do lance. Entendi. Não, é que o VAR não tem que entrar em erro. Teria base para marcar. Eu vou ter que explicar pro Denilson. Escancarado, irmão. Pênalti, irmão. Bração escancarado. É a falta de critério da arbitragem. Ele já tá com o braço baixo. Ele tá com o braço baixo. Braço baixo. Tá aqui o braço dele. É diferente do Eu baixo. acho que o braço dele não tá numa posição natural. Tá abertão, filho. Eu concordo com o Denilson. Agora, Ronald, sua opinião sobre esse lance? Imagino. É minha, né? E olha que é meu irmão, hein? Apitando o jogo, hein? Então, mas essa opinião é minha, né? Gêmeo. Só para deixar bem claro pro Denilson. Esse não era você, era ele mesmo. Não, só para deixar... Se fosse ao contrário, hein? Se esse lance é para o Corinthians, meu Deus do céu. Tá bem claro pro Denilson, a opinião do Sgarbi é dele, a sua é sua e a minha é minha. Tem mais coisa que é... Deixa quieto, vai. Eu vou dar a minha opinião aqui do que eu tenho visto, né? Do que eu tenho visto. Pênalti. Não acredito. Não acredito, cara. Ele queimou minha língua agora. Por quê? Me surpreendeu. Pênalti. Aleluia. Que eu vi, eu falei na Rádio Bandeirantes. Vocês têm que ocupar a Rádio Bandeirantes, hein? Que é ao vivo ali na hora, porque a televisão não dá replay. A televisão tá de marcação com não dá replay. Com febre ou estava com febre? Porque parabéns. Tem dado esses pênaltis. A gente viu, você acabou de falar do Lucas. O critério deles é aí pênalti. É que depende muito, né? Depende muito do que acontece, do que vai. Porque pra mim aí, na rádio eu falei pênalti. Porque tá todo mundo dando esse tipo de pênalti aí. É verdade. Só uma coisa, o Sgarbi falou em braço mais alto ou mais baixo em comparação. Não é questão de mais alto ou baixo. Né? É só ver se o braço está no movimento natural ou não. Ele está fazendo um gesto que está ampliando o espaço. É isso que tem que ser analisado. Pergunta de novo pra ele, o que ele acha. Não, eu mantenho a minha opinião. Não vou na tua pressão, irmão. Não vou na tua pressão. E eu tô falando pro Sgarbi, eu vou ajudar você. Eu tô falando que foi pênalti pra magoar mais. Tá com a cara de choro. Eu tô falando que foi pênalti pra deixar mais choro, irmão. Agora é o seguinte. É a minha opinião, irmão. A minha opinião. Pra mim não foi choro. Aqui a liberdade ela é total e por isso que a gente sempre deixa o Chico por último, porque como ele estuda as regras, como ele tem o curso... Porque muita gente fala, mas por quê? Por isso. O Chico, ele se especializa no assunto. Chiquito, e pra você? Diga. Então, eu entendo que é um lance interpretativo, que a falta de critério da arbitragem, ela gere toda essa discussão. Agora, eu não considero pênalti. Vou explicar por quê. Primeiro, pela proximidade dos jogadores. É uma bola inesperada. Segundo, pelo Hector estar de costas. E por que eu considero esse um movimento natural? Porque ele está no salto. Quando ele está no salto, o que você considera como não natural ou antinatural, que é o que diz o texto da regra? É o braço bem estendido e quase que acima do ombro. A regra fala em bem estendido? Não. Não, então fala em não fale antinatural. a regra. Eu estou interpretando do porquê acho ele natural. Porque quando você salta... É movimento natural ou antinatural. Isso. E por que eu acho que é natural? Porque quando você salta,
forma, a tendência é o seu braço, até pelo equilíbrio, ele abrir um pouco. E aí vem a interpretação, mesmo que não esteja no texto da regra, estou usando palavras aqui para que o telespectador me entenda. Quando o teu braço está acima do ombro, e essa é uma orientação, que não está no texto, mas uma orientação aos árbitros, é considerado sim um braço antinatural. Que é o do Lucas, no caso. Quando você está estendido, quando você está fazendo um bloqueio, quando você está acima do ombro. Quando você está no teu movimento de salto, mesmo que esse braço levemente aberto ou um pouco estendido, eu considero ainda natural pelo movimento de salto. E ainda pelo fato de ele estar de costas. Ou seja, ele não está, de certa forma, querendo interferir na jogada. Por mim, eu não marcaria o pênalti. Acho que acertaram aí tanto no campo quanto no VAR. Agora... galera. Opinião do Chico, eu respeito. Só que assim, cara, a arbitragem não tem critério nenhum. No próximo jogo será marcado lance parecido, né? Então isso que é foda, mano. Outro lance que é bem polêmico na partida é o gol anulado do Gabigol. E aí teve uma checagem, teve aquela linha traçada e a definição de impedimento. Aí eu pergunto pra vocês, o Gabigol estava impedido sim ou não, Sgarbi? Pra mim eles brigam com a imagem, Rê. Primeiro que o ângulo disponibilizado pro VAR, quando traçam a linha, aí, esse ângulo que tá aparecendo agora, é uma piada esse ângulo. É uma piada porque ele não tá nem na lateral, o ângulo tá torto ainda, é uma piada. E pra mim a imagem é muito clara por esse ângulo. Na primeira imagem que mostram, que é da hora do gol, enfim, eu falei, pô, tá impedido. Na imagem de trás, eu falei, não tá. Só que esse tipo de impedimento, eu vou repetir aqui, ele não é conclusivo. Eu não consigo chegar aqui e concluir, tava impedido, não tava impedido. Então o VAR, na minha opinião, CBF, para a próxima temporada, porque essa temporada vocês já erraram tudo em arbitragem. Gol, ou manter a decisão de campo. O gol é o momento mais legal do futebol, mais desejado do futebol. Aí tem um lance como esse, ajustado. A arbitragem em campo não viu impedimento. Chegou o VAR e anula por uma linha toda pixelada a imagem, uma linha que não é conclusiva. Para mim tá errado. O protocolo tá errado da CBF nesse caso. Rona. Então, na hora também ali, eu achei que estava impedido, na hora. E quando eu vi o Bandeira correndo, gritando, é gol, é nosso, é nosso, é nosso, eu falei, opa, vamos esperar para ver essa linha, né? E quando eu vi a linha também, eu falei, para que lado que essa linha vai, né? Porque a gente sempre a nossa pergunta. Tem essa, você tá fazendo o jogo e muitas coisas passam pela cabeça. E a bola já saiu do pé, não saiu do pé do cara lá aí depois uma coisa que eu achei gritante, assim, que é uma coisa que tem que corrigir, o lateral não faz sobra dentro da área, filho, Hugo. Você, além de ser caneludo, você tem que prestar atenção na linha de zaga. Jogando com 3 zagueiros, meu filhinho, deixa eu falar uma coisa pra você. Isso é coisa de bola. O lateral não faz linha, não faz a última linha, deixando os zagueiros vendidos, irmão. Nenhum, nem o esquerdo, nem o direito. Dentro da área, quem faz a sobra é a zaga. Ali onde tá a zaga, você faz a sobra. O erro ali foi seu, menino. Mais uma vez, o que você errou ontem foi uma grandeza. Não sei se é porque você estava com medo, mas você poderia ter deixado os zagueiros ali finalizar, porque ele tava, você que estava dando condição. Porque a zaga já estava posicionadinha. A linha, se sai da zaga, estava impedidaço, como a gente viu. E você deixou esse questionamento. Então é só isso que eu tinha a dizer. Agora, para mim aí, se é ombro, se é pé, estava na frente, impedido. E nesse caso, o juiz fica esperando que lá dentro, lá na cabine do VAR, eles tracem essa linha. Então, o juiz, na verdade, não tem muito o que fazer. Ele espera só pela decisão de impedimento ou não, né, Chico? Aí a questão factual, né? O VAR tem que analisar, traçar essa linha, que é horrorosa, que é inconclusiva, que é lamentável, que eu não entendo até agora como a gente não tem um impedimento semi-automático. A CBF está sem dinheiro? Uma instituição bilionária. Que ela paga na Copa do Brasil. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos investir no nosso produto para que não tenha mais esse tipo de dúvida. E, de novo, a divergência com o que é marcado, com o que a gente vê. De verdade, Renato, eu não consigo ver impedimento nesse lance. Não consigo. Não consigo. O calcanhar do Hugo ali tá dando condição pro Gabigol. Tá na mesma linha, no mínimo na mesma linha. Não consigo entender. E aí eles traçam a linha e aí o Ronaldo disse bem, é o que o torcedor fica esperando. Tá, peraí. A imagem tá mostrando que o cara tá legal, aí de repente vem um impedimento. Mas como poderia ser o contrário? Ô, Chico, na hora eu tive a impressão que ele tava impedido, que ele sai ali, tá impedido. Eu esperei a linha, falei, mas pra mim tá impedido. Aí eu olhei o Bandeira correu. Eu falei, eita, comemorou. O Bandeira comemorou. Pra mim a linha. Aí eu falei, vou esperar a linha. Na hora que saiu a linha, eu falei, pra onde ela vai? Ai, caramba. Fica vendido. Na verdade, dito tudo isso,
Pênalti não marcado, gol anulado, ficou 1-0 só. Então o choro do Ronaldo fez efeito. Não, mas não vai mostrar o que foi caçado do carro aí também. Mas quase quebraram o menino no carro. Mas foi e nem tomaram o equilibrado. cartão, não vai mostrar nada, não tem imagem. Que os caras, o que fizeram com o carro, velho? Ronaldo, essa produção, hein? Te falar. Tá lá no passado, tudo bem. Não passar o replema aqui, não vou mostrar. Tá no Não é bolso do possível, Real velho. aí. Essa produção palmeirense, São Né? Paulina, Santista, mas não tem nenhum corintiano, né? Nenhum. Agora, Dedê, vamos com aquele recadinho esperto para depois a gente seguir, então, falando sobre o YouTube. Agora, pra gente falar mais sobre o duelo, as alternativas de Flamengo e Corinthians. Vamos lá, então. Vamos começar pelo primeiro tempo. Não é pelo início da partida e o desenrolar dos 45 ou um pouquinho mais com os acréscimos iniciais. Sgarbi, o Flamengo mostrou que se ainda não tem entrosamento, não tem trabalho e tempo de trabalho, pelo menos motivação, vontade, entrega, os caras foram pra cima, estavam a fim de jogo. O resumo do primeiro tempo é chegar aqui no jogo aberto e ver o Ronaldo comemorando que perdeu só por 1-0. Mas é a grande verdade, porque o Hugo salvou o Corinthians de uma grande goleada no primeiro tempo. Pra mim, além da vontade, eu falei aqui na segunda-feira, que eu imaginava os jogadores correndo pelo Felipe Luiz, porque é um cara que é amigo, um cara que eles conhecem faz tempo, que deve ter rolado um papo, rapaziada, precisamos jogar, vamos embora pra cima. Pra mim foi o que aconteceu. E tem uma diferença também em relação a isso. A desempenho, lógico que é muito rápido pra falar, muito cedo pra falar de trabalho do Felipe Luiz. Pô, o time já mudou, já evoluiu taticamente. Não, é um jogo só. Então, tô falando, já evoluiu taticamente, é muito cedo. Mas eu vi uma jogada ensaiada no Flamengo, por exemplo, em alguma jogada, uma triangulação no Flamengo que eu não vi há muito tempo. Flamengo triangulando, entrando na área, tocando bola, com jogadas ensaiadas. Isso pra mim foi muito interessante. Pra mim é muito claro que o trabalho do Tite não deu certo e que a relação dele com os jogadores também era péssima. Pelo que a gente viu em campo, pra mim isso fica muito claro. De verdade, Chico, é muito cedo realmente para falar se vai dar certo, se foi a melhor escolha, se o Flamengo encontrou uma alternativa caseira e que efetivamente vai funcionar. Agora, só pelo jogo de ontem, mata-mata. O primeiro mata, o Flamengo foi superior. Foi muito, especialmente no primeiro tempo, quando o Corinthians dá uma facilitada também na escalação. E a gente pode olhar por esse aspecto. Verdade. Mas a entrega e a maneira como o time jogou foi surreal. Só que a gente sabia que isso ia acontecer, né? A primeira resposta do Felipe Luiz, chegando como técnico, cara querido pelos atletas, não é que os caras queriam derrubar o Tite. Isso é até, de certa forma, instintivo. Você já não compra mais a ideia do técnico, você já não se doa mais um pouco, muitos jogadores não concordam com o esquema tático ou o posicionamento no campo. Aí chega um cara, todo mundo gosta, que tem um futuro promissor, que estava jogando com eles até ontem, que está participando do treinamento, dá uma oxigenada. Os caras pensam o seguinte, eu vou correr um pouco a mais, eu vou dar um pouco a mais numa dividida. A gente ainda pode ser campeão com esse cara, dar um título pra ele, de repente ele fica o ano que vem. Então isso muda, evidentemente. Agora, ele fez mais, né? Ele até na entrevista, Renata, o Felipe Luiz, ele foi modesto e disse que isso já existia com o Tite, o chamado perde-pressiona. O que o Flamengo marcou ontem no campo do Corinthians, cara, foi um negócio... O Corinthians não conseguia sair do campo. Durante 30 minutos, o Corinthians tocava a bola no lateral, voltava para os zagueiros, chegava no Hugo, estourava e a bola voltava para o Flamengo. A primeira chance do Corinthians de gol foi aos 40 minutos do primeiro tempo, com aquele chute por cima do Garro. Só um bate-rebate, Esse perde e pressiona com foi assim, o Felipe Luiz, né? Segundo o Chico falou aqui, eu não enxergava isso não. O Corinthians não conseguia sair do seu campo. Agora, o Flamengo, por exemplo, vai ter o jogo contra o Bahia fora de casa pelo Campeonato Brasileiro e a gente já vai saber se isso foi apenas a Copa do Brasil, uma competição diferente, que vale muita grana, que vale título, vaga direta na Libertadores, ou se tem futuro esse projeto, Felipe Luiz. Claro que é muito cedo para cobrar qualquer coisa. O Tite teve uma temporada praticamente inteira e um pedaço da outra para poder organizar esse time, recebeu reforços como ninguém, reforços de peso, e agora na janela a gente fala muito do Botafogo, que contratou bem o Corinthians, que era uma necessidade, mas o Flamengo também foi no mercado e pagou caro. Então, o Flamengo é um time reforçado, apesar de muita gente no departamento médico. Agora, Ronaldo, sinceramente, qual é a sua avaliação da partida de ontem? Por que o Corinthians deu tantas brechas para o Flamengo? Acho que pela escalação, né, que entrou com 2 meses ali de criação, pode ter sido isso também. Agora, o que ficou nítido para mim foi que derrubaram o Tite. Ficou nítido, porque o Gerson, ele com o Tite, dentro da área, ele não finalizava, ele tocava de lado. E ontem, ele foi melhor em campo. Finalizou, brigou. E teve o lance que ele saiu cara a cara com o Hugo, que pega na perna do Hugo e sai pra fora, uma grande defesa do Hugo também, que ele bate a mão no chão, ele briga. No segundo tempo. Ele briga. Eu falei, é outro jogador. O Arrascaeta tá com cãibra.
a triangulação que fizeram em cima do Fagner, amassaram o Fagner no primeiro tempo, teve que tirar o Fagner. Quer dizer, o contexto é de um time que bateu no primeiro tempo e o outro que apanhou, que foi o Corinthians. Porque o Flamengo bateu e o Corinthians apanhou. E o Hugo em campo, e o Hugo fazendo a diferença. Agora, bateu. esse tipo bateu, Batiu, tu apanhava. bateu, eu apanhava. Foi assim no primeiro tempo. No segundo tempo igualou, porque aí o treinador também sacou. O treinador acordou, né? É porque ele viu que ele estava jogando sem 3 jogadores. Ele jogou sem Fagner, esse Félix Torres aí também. Que nhaca que você é, filho. E o Charles? Que nhaca. E o Charles? O Charles, quer dizer, aí ele percebeu que ele estava sem peças. E quando ele mexeu, aí igualou. Só que aí o Flamengo também cansou no segundo tempo. Sim, mas por quê? Não tinha como manter o ritmo, né? Teve que correr atrás. E um time lento, preguiçoso que era esse time do Flamengo, com o Tite, até derrubar o Tite, sentiu. Aquele Flamengo então, que enfrentou o Corinthians e que o Corinthians venceu aqui, não é o mesmo. A bola... Até que o Ronaldo Giovanelli hoje estava coerente, né? Não estava tão clubista. O cara falou que foi pênalti para o Flamengo, galera. Então tá bom. E a jogada do lance do gol do Gabigol? Pra você, estava impedido ou não estava impedido? Cara, pra mim estava na mesma linha. A linha foi traçada errada. Eles traçaram a linha no cotovelo do Gabigol. Ele tá com o braço assim, traçaram aqui. Tinha que traçar no ombro, cara. E a linha do pé do jogador do Corinthians está errada. Então o Flamengo foi prejudicado 2 vezes. No pênalti não dado aos 4 minutos do primeiro tempo e no gol anulado do Gabigol no segundo tempo. Estava tudo bonitinho, né, cara? Se a arbitragem não tivesse ajudado o Corinthians, né? Que vergonha essa arbitragem brasileira. Um lixo. Que ódio dessa arbitragem, cara. Mas, contra tudo e contra todos. Esse é o nosso lema, né, galera? Porque, para aqueles que falam que a arbitragem ajuda o Flamengo, é porque eles não são Flamengo, né? Eles são antes, por isso que eles falam isso. Só nós sabemos o tanto que a arbitragem nos prejudica. E a toda rodada. É no Campeonato Brasileiro, é na Libertadores, é na Copa do Brasil. Toda vez é assim, cara. Toda vez. Mas a boa notícia é que o Flamengo jogou bem demais. O Flamengo empurrou o Corinthians, amassou o Corinthians, teve amplitude, teve volume, teve pressão pós-perda, teve uma pressão gigante em cima do Corinthians. O Corinthians não viu a bola no primeiro tempo, né? Deu um chute só no gol. O Flamengo finalizou 19 vezes. Hugo Souza, o melhor do jogo. Pegou tudo. Senão, o Flamengo teria aplicado uma goleada e já estaria com um pé na final da Copa do Brasil se não fosse o goleiro Hugo, né? Mas é isso. Felipe Luiz começou bem. O time jogou bem. Parabéns a todos. E que nós possamos ver mais disso no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro contra o Bahia. Valeu? Deixa o seu like para me ajudar. Se inscreva no canal. Vamos bater a meta de 1 milhão logo, logo. Galera, falta menos de 10 mil. Inscrevam-se aqui no nosso canal. Muito obrigado a todos. Deixe o sininho ativado. Vai ter mais vídeo bacana daqui a pouquinho. Saudações rubro-negras. Fui!